Então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o câncer de mama e as suas estratégias de prevenção e diagnóstico, o que a gente pode estar atuando na atenção básica para tentar reduzir esses índices. Então, eu vou começar falando um pouquinho por que o câncer de mama ele é tão importante e chama tanta atenção da população quando se fala dele. Então, quando nós olhamos este gráfico aqui, que é um gráfico da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ele mostra nas barrinhas azuis a incidência, a taxa de incidência, e nas barrinhas vermelhas a taxa de mortalidade. Então, o câncer de mama, entre todos os cânceres do mundo, é o que apresenta a maior incidência. Tá? Então, ele em números absolutos de casos, ele é superado somente pelos casos de câncer de pulmão. Os demais, ele está sempre em primeiro lugar. Então, ele representa, entre o total de casos de câncer na população, considerando homens e mulheres, ele representa 11,9% de casos. Isso representa no mundo mais de 1.600.000 casos de câncer. Quando nós olhamos em relação à mortalidade de todos os casos de câncer, o primeiro caso de óbito em relação ao câncer é o câncer de pulmão e seguido é o câncer de mama. Do total de mortes relacionadas ao câncer, ele é responsável por 6,4% das mortes. Então, quando nós olhamos somente para os cânceres em mulheres, nós temos 1.600.000 casos no mundo por ano. Então, 25% deles em mulheres são relacionados ao câncer de mama e a incidência, a taxa de incidência, ele é de 43 casos a cada 100.000 mulheres no mundo. O outro câncer, que é o segundo mais prevalente, mais incidente, é o câncer de cólon e reto na população, que tem uma taxa próxima de 15 casos a cada 100.000 mulheres. Então, nós temos quase o triplo de diagnósticos de câncer de mama em relação aos outros casos de câncer de mama no mundo. Então, como eu já falei, ele representa entre as mulheres 25% dos casos de diagnósticos, seguidos do câncer de cólon e reto, câncer de pulmão e colo de útero no mundo. Em relação à mortalidade, dos casos de óbitos relacionados ao câncer em mulheres, ele representa quase 15% do total de óbitos. Então, apesar de ter além de ter uma grande incidência, ele é responsável por grande parte dos óbitos relacionados ao câncer. Mas nós ainda temos 6 milhões de pessoas no mundo que vivem com um diagnóstico de câncer de mama. Então, a prevalência significa a quantidade de pessoas que têm o diagnóstico e convivem com esse diagnóstico. O câncer, por ser uma doença considerada uma doença crônica, então a sobrevida em 5 anos, a prevalência desses casos em 5 anos ainda ele é alto. Então, nós temos 36% dos casos de mulheres que convivem com o diagnóstico de câncer que são em decorrência do câncer de mama. Quando nós olhamos para o Brasil, essa incidência no Brasil, ela também é alta. Tá? Então, entre os casos estimados para o ano de 2016, o câncer de mama entre as mulheres é o mais incidente. Em todas as regiões, exceto na região norte, ele também é o mais incidente. Na região norte, a maior taxa de incidência ainda é o câncer de colo de útero, mas em todas as outras regiões, nós temos como principal problema relacionado ao câncer entre as mulheres, nós temos o câncer de mama. E esses diagnósticos de câncer de mama, eles representam 28% de todos os diagnósticos de câncer em mulheres no Brasil. Então, nós estamos falando de um câncer que ocupa mais de 1/4 de todos os diagnósticos de câncer no Brasil. Então,
espera-se o diagnóstico de 57 mil mulheres em 2016. Quando nós olhamos os dados de Santa Catarina, nós vamos ver que para o estado são estimados o diagnóstico de 1.850 mulheres. E ele também, no estado, é o câncer mais incidente. Tá? Então, para Florianópolis, que o Instituto Nacional de Câncer ele faz as estimativas para o estado de uma forma geral, e para as capitais, então Florianópolis tem uma taxa de incidência de 57 casos a cada 100 mil mulheres, e para Florianópolis essa taxa chega a 82 casos a cada 100 mil mulheres. Então, nas regiões mais desenvolvidas, normalmente o desenvolvimento econômico ele é associado com uma maior taxa de incidência do câncer de mama pelos hábitos que a população acaba adquirindo ao longo da vida. Quando nós pensamos no câncer, nós temos que pensar nos seus fatores de risco. O que está envolvido no câncer de mama, no aparecimento do câncer de mama? Então, existem fatores de risco conhecidos já, e existem os fatores de riscos que não são modificáveis e os que a gente pode atuar nesses fatores de risco para tentar diminuir a incidência desse tipo de câncer. Então, entre os fatores de risco não modificáveis, nós temos sexo, idade, fatores de risco genéticos, história familiar do câncer de mama, história pessoal do câncer de mama, densidade do tecido mamário, certas condições mamárias benignas, menarca precoce, a menopausa tardia e radiação prévia do tórax. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma desses fatores de risco. Só o fato de ser mulher já é o principal fator de risco para o câncer de mama. Existem casos de câncer de mama entre homens, só que eles são mais raros. Em mulheres, ele é 100 vezes mais comum do que em homens. Então, por isso que todas as campanhas de diagnóstico, elas são voltadas para as mulheres por causa desse principal fator de risco. Normalmente, vai ser diagnosticado em uma mulher. Em relação à idade, a literatura traz que o risco vai aumentando com a idade. 1 em cada 8 casos de câncer de mama são encontrados em mulheres com menos de 45 anos, em mulheres jovens. Já nas mulheres acima de 55 anos, essa incidência muda completamente. De 2 a 3 casos de câncer invasivo são diagnosticados em mulheres acima de 55 anos. Por isso, normalmente, as faixas prioritárias para o diagnóstico do câncer de mama são em mulheres acima de 50 anos, que é onde se concentra a maior incidência. Em relação aos fatores de risco genéticos, nós estamos falando de alterações genéticas familiares, mutações genéticas, que nós também não podemos controlar. Então, cerca de 5 a 10% dos casos de câncer de mama, eles são hereditários, que são as conhecidas mutações dos genes BRCA1 e BRCA2. Esses genes, quando eles não têm uma mutação, a sua função normal é ajudar a prevenir o câncer de mama. Entretanto, quando aparece essa mutação, o aparecimento do câncer de mama torna-se maior, mais frequente nessas mulheres que têm essa alteração. Em relação à história familiar do câncer de mama, ter um parente feminino em primeiro grau dobra o risco de câncer de mama. Então, possuir mãe, irmã, prima, tia com câncer de mama dobra o risco da mulher ter o diagnóstico de câncer de mama. Se ela tem 2 parentes em primeiro grau, esse risco triplica. Então, isso é importante a gente conhecer a história familiar dessa pessoa, dessa mulher que nós vamos atender, para ver se ela tem um risco maior ou menor só em relação à história familiar já. Em relação à história pessoal
do câncer de mama, uma mulher ela pode ter um diagnóstico de câncer de mama e vir a ter outro diagnóstico passado um tempo. Isso, ela ter um diagnóstico prévio, ele também aumenta esse risco dela ter outro diagnóstico com o passar do tempo. Então, conhecer isso também torna-se um fator importante na história. Em relação à densidade do tecido mamário visto através de exames de imagem, mulheres que possuem a mama mais densa, com maior quantidade de glândulas, possuem um risco aumentado de 1,2 a 2 vezes o risco daquelas que possuem uma densidade considerada normal. Então, isso também acaba sendo um fator que nós não conseguimos controlar. Em relação a algumas condições benignas, os estudos atualmente têm trazido que alterações sem atipias, como os fibroadenomas, eles podem ser um fator de risco para o desenvolvimento de um câncer de mama futuro. Então, o risco de uma mulher que tem alguma dessas alterações, ele chega a ser uma vez e meia a 2 vezes o risco de uma mulher que não tem nenhuma alteração mamária. Já algumas alterações consideradas que possuem atipias, lesões proliferativas com atipias, como as hiperplasias ductais atípicas, elas elevam esse risco de desenvolvimento do câncer de mama de 3 a 5 vezes numa mulher. Outra condição que nós não podemos modificar na história pessoal é a menarca antes dos 12 anos e a menopausa após os 55 anos. Então, essas condições de menopausa precoce, menarca precoce e menopausa tardia faz com que a mulher seja exposta maior tempo da sua vida aos hormônios estrógeno e progesterona, e com isso também aumentam o seu risco de desenvolvimento de câncer de mama. Mulheres que tiveram algum tratamento, tiveram radioterapia em decorrência no tórax, em decorrência de um tratamento de outro tipo de câncer, como um linfoma que pode acometer crianças e adolescentes, elas também possuem um risco maior de desenvolver câncer de mama ao longo de suas vidas. Então, esses fatores, eles são importantes a gente conhecer para saber se essa mulher tem um risco aumentado ou não de desenvolver câncer de mama, mas nós não podemos modificar durante a vida da mulher. Entretanto, existem fatores que nós conseguimos modificar, que são os fatores relacionados ao estilo de vida e ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, entre esses fatores, nós temos ter filhos, o uso de métodos contraceptivos, a terapia de reposição hormonal depois da menopausa, a amamentação, o consumo de álcool, o sobrepeso e obesidade e a atividade física. Esses hoje são todos fatores que são conhecidos, que podem ser modificados em relação ao diagnóstico, ao risco do desenvolvimento do câncer de mama. Então, ter filhos é um fator porque mulheres tem sido mostrado na literatura que não ter filhos ou ter o primeiro filho depois dos 30 anos aumenta ligeiramente o risco do câncer de mama. O uso de anticoncepcionais, anticoncepcionais orais, ele tem sido meio controverso na literatura, mas os estudos mostram que o risco ele aumenta com o uso. Entretanto, parece que no momento que é interrompido o uso do anticoncepcional oral, o risco volta ao normal. Esse aumento do risco é só durante o uso. Entretanto, as progesteronas injetáveis, também utilizados como métodos contraceptíveis, ele aumenta o risco também do desenvolvimento do câncer de mama, mas parece que esse aumento é só nos primeiros 5 anos de uso. Após o 5º ano de uso, parece que esse risco se mantém normal também.
A terapia de reposição hormonal, ela é um fator de risco hoje conhecido que pode ser modificado, principalmente nas terapias combinadas, elas vão aumentar o risco do desenvolvimento do câncer de mama e por morte em decorrência do câncer de mama. Então, ela tem que ser muito bem pesada, riscos e benefícios, na prescrição para uma mulher. A amamentação, ela tem se apresentado como um fator protetor para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, amamentar por um período continuado de 1 ano e meio a 2 anos, ele pode vir a reduzir o risco do desenvolvimento do câncer de mama. Mas essa proteção é só para essa amamentação a longo tempo, de 1 ano e meio a 2 anos. Outro fator que tem sido trazido como um fator de risco para o câncer de mama é o consumo de bebidas alcoólicas. Consumir uma dose por dia, ele tem um incremento muito pequeno no risco do desenvolvimento do câncer de mama. Entretanto, se esse consumo for de 2 a 5 doses diárias, esse risco aumenta em uma vez e meia em relação às mulheres que não consomem álcool. Então, o consumo de álcool pode vir a ser um fator de risco. Outro fator associado ao desenvolvimento é o sobrepeso e a obesidade. Principalmente nas mulheres na menopausa. Tá? Que esse risco vai ser aumentado nessas mulheres. Ele está associado à produção de estrógeno, que é a gordura corporal, na falha dos hormônios, na para dos hormônios, da produção de hormônios pelos ovários, a gordura corporal começa a produzir estrógeno. Então, o sobrepeso e a obesidade têm sido associado ao risco do desenvolvimento de câncer dessa forma. E outro fator protetor que nós temos é a prática da atividade física. A prática da atividade física, ela faz com que ocorra a redução do risco do câncer de mama. Então, os estudos têm mostrado que praticar atividade física de 1h15 a 2h30 por semana, consegue-se reduzir o risco do câncer de mama em 18%. Então, isso representa uma prática de atividade física de cerca de 25 a 30 minutos por dia de atividade física, por 5 dias de atividade física. Né? Então, é possível inserir esse hábito saudável na vida das pessoas, das mulheres em especial, neste caso. Então, e como a atenção básica, ela pode fazer... O que a atenção básica pode fazer em relação ao câncer de mama? Então, nós vamos ver isso agora. Então, as ações da atenção básica, elas devem possibilitar sempre a integralidade do cuidado. Em relação ao câncer de mama, nós podemos ter ações de detecção precoce, ações de rastreamento, o acesso aos procedimentos diagnósticos para a confirmação de um caso positivo, acesso às terapias, acessos terapêuticos, aos procedimentos terapêuticos para o tratamento, caso necessário, e que esse acesso ele seja em tempo oportuno e que garanta a qualidade desse atendimento para a mulher, para ela não ser prejudicada e não perder tempo para iniciar o seu tratamento após um diagnóstico. A atenção básica, ela pode ter 3 linhas de cuidado em relação ao câncer de mama, dentro das ações de promoção, dentro das ações de detecção precoce e dentro de ações de controle. Então, nós vamos ver cada uma dessas ações, o que pode ser feito. Nas ações de promoção, pode ser utilizado abordagens educativas, tanto em momentos coletivos como em consultas individuais, principalmente sobre os controles dos fatores de risco conhecidos. Então, se nós conhecemos
os fatores de risco dessa mulher, pode-se orientar a mulher de forma individual sobre o risco do desenvolvimento do câncer de mama e o que ela pode alterar nos seus hábitos de vida para que ela tenha a redução do risco do desenvolvimento do câncer de mama. E também nos momentos coletivos pode ser feito através de campanhas educativas, de campanhas de grupo, e uma das ações muito ultimamente que vem sendo muito desenvolvidas no Brasil é o movimento Outubro Rosa, que faz um movimento de conscientização dessas mulheres sobre as ações, sobre a saúde da mama e as ações de prevenção e diagnóstico. Então, nós trabalhamos nessas ações de promoção para os fatores de risco. Então, entre elas, dentro dessas ações de promoção, o que nós podemos fazer? Trabalhar na redução de sobrepeso e obesidade, estimular a prática de atividade física para as mulheres, voltadas especialmente para elas. Nós sabemos que são fatores de risco, então vamos tentar modificar esses fatores. Orientar sobre o consumo de bebidas alcoólicas, que deve se evitar o consumo diário. Então, que uma dose o risco aumenta muito pouco, mas se passar disso, esse risco aumenta muito. Então, fazer essa orientação. As mulheres que ainda não estão em faixas etárias prioritárias do diagnóstico do câncer de mama, mas essa conscientização ela deve vir ao longo da vida da mulher sobre esse risco do diagnóstico. Então, orientar uma gestante sobre a possibilidade da amamentação a longo prazo, para ver se ela consegue manter a amamentação por 1 ano e meio, 2 anos, para a redução do câncer de mama. E quando for fazer a prescrição de uma terapia de reposição hormonal para alguma mulher que esteja na menopausa, fazer o balanço dos riscos e benefícios para essa mulher e pensando que a terapia ela pode aumentar o risco do desenvolvimento da doença. Além disso, também as ações de promoção, elas incluem a disseminação da informação em relação à necessidade dos exames, a periodicidade dos exames e quais são os sinais de alerta. Então, quem que deve fazer os exames, de quanto em quanto tempo fazer esses exames e o que a mulher já pode observar, se ela tem alguma alteração ou não e com a necessidade de buscar o médico de uma forma mais rápida, se ela perceber alguma dessas alterações que nós vamos estar vendo daqui a pouco. Então, a outra linha é a da detecção precoce, que ela vai englobar as ações de diagnóstico precoce, de rastreamento e de sinais de alerta. Então, o que seria a detecção precoce do câncer de mama? São a identificação de lesões em fases iniciais com algum sinal de câncer de mama. Então, a detecção precoce é eu tentar fazer que o estadiamento, o diagnóstico seja num estadio menor, que o tamanho do tumor não seja um tumor tão grande, mas eu já identifico algum sinal. E também nessas ações de detecção precoce tem a orientação sobre os sinais e sintomas, que também fazem parte das ações de promoção, e nós temos ações de rastreamento do câncer de mama que nós vamos estar vendo em seguida. Em relação aos sinais de alerta, sinais e sintomas do câncer de mama, essa imagem curiosa que apresenta 12 laranjas, elas mostram 12 situações que podem ocorrer durante o aparecimento do câncer de mama. Então, nós temos entre elas o endurecimento da mama, um sulco, o aparecimento de um sulco que se torna muito visível, erosão da pele, começam a aparecer pequenas feridas na pele, vermelhidão ou ardor, a mulher vai sentir uma vermelhidão, um ardor, o fluido desconhecido, então ela está com uma descarga papilar, está saindo alguma secreção pelo mamilo.
Ela percebe buracos na mama que não existiam antes. Pode aparecer uma protuberância, que seria um caroço, né, que ela está percebendo. O aparecimento de veias, o afundamento do mamilo também é outro sinal importante. A assimetria das mamas chama atenção também. E a pele de laranja. Então, essa pele ela fica mais alaranjada, ela fica mais endurecida, ela fica mais quente, com vários buraquinhos. E existe também a situação que tem um nódulo interno que não é visível, que não tem nenhum sinal de alerta ainda. Essa é a situação normal, que é considerada a melhor, mas ela necessita de outros métodos. Então, os sinais de alerta, esses sinais de alertas que a gente acabou de ver, eles têm que ser, a mulher tem que conhecer esses sinais para que, se ela perceba algum deles, ela procure a equipe de saúde da família, a atenção básica para investigar o que está acontecendo com a sua mama. Então, nas ações de promoção, educá-la sobre esses sinais, e os profissionais de saúde também têm que estar atentos a todos esses sinais, de quando eles forem consultar alguma mulher ou quando for fazer o acolhimento dela, que ele possa perguntar sobre se ela tem alguma dessas alterações ou quanto tempo faz que ela não vai no médico em relação à sua mama. As ações de rastreamento do câncer de mama, que são outras ações feitas para o diagnóstico, para a detecção precoce do câncer de mama, elas incluem o exame clínico das mamas e o exame de mamografia. Então, nós vamos ver o exame clínico primeiro e depois falar um pouco sobre a mamografia e as indicações dela. O exame clínico da mama, ele é um exame de rotina, feito em mulheres saudáveis, sem sinais e sintomas suspeitos do câncer de mama. Ele deve ser um exame incluído nas consultas de atenção básica, tanto na consulta do médico quanto do enfermeiro. Eles estão incluídos dentro das atribuições desses dois profissionais. Então, a equipe deve ser instruída a realizar esse exame na mulher quando ela for fazer uma consulta de rotina, para ver se ela tem alguma alteração. E ele pode ser utilizado como um complemento das ações de rastreamento. Não foi demonstrado impacto desse tipo de ação dos exames clínicos de mama como uma ação de rastreamento, mas sim como uma ação de complemento. Ele não tem impacto na mortalidade, mas ele auxilia no diagnóstico, no conhecimento dessa mulher sobre a sua mama, sobre o profissional também conhecer a mama dela e acompanhar, porque se o profissional que acompanha essa mulher percebe alguma alteração no exame clínico da mama, mesmo ela não estando na faixa etária prioritária das ações de rastreamento recomendadas pelo Ministério da Saúde, nós temos que ele pode solicitar que essa mulher faça algum exame para ver se essa alteração que ele percebeu no exame, ela é normal ou se ela tem que ser investigada e ter uma confirmação diagnóstica. Então, a inclusão do exame clínico da mama nas consultas de atenção básica torna-se uma ação de detecção precoce do câncer de mama. O outro exame de detecção precoce do câncer de mama é o exame de mamografia, que é um exame de imagem, resumidamente é um raio-x da mama. Ele vai fazer uma imagem da mama dessa mulher. E ele hoje, no mundo, é considerado o padrão ouro para a detecção precoce do câncer de mama. O que significa que ele é o padrão ouro? Ele é um exame que ele consegue diagnosticar, detectar bem quando tem uma alteração e quando essa alteração não parece ser tão grave. Então, uma mama normal e uma mama com uma alteração que precisa ser investigada. Esse exame é o único exame utilizado para o rastreamento do câncer de mama
com a capacidade de detectar lesões não palpáveis e causar impacto na mortalidade por câncer de mama no Brasil, sendo por isso o exame recomendado para o rastreamento do câncer de mama no Brasil. Essa informação ela é das diretrizes de controle do câncer de mama no Brasil, então ela é reconhecida como um exame para rastreamento. Então, a mamografia ela é utilizada tanto nos casos onde os sinais de alerta já apareceram, como nos casos onde essa mulher parece que não tem alteração mamária nenhuma. Então, fazendo o exame, pode-se conseguir diagnosticar lesões que não são nem palpáveis ainda durante o exame clínico. Então, por isso que ele é considerado um exame de rastreamento. O que seria, então, o rastreamento? É a aplicação sistemática de um exame em populações assintomáticas para identificar mulheres com anormalidades sugestivas do câncer de mama. Então, é quando esse exame é repetido rotineiramente entre as mulheres que não apresentam ainda nenhum sintoma, nenhum sinal em relação ao desenvolvimento do câncer de mama. Nenhuma lesão é visível ainda, eu não tenho nenhum daqueles 11 sinais de alertas que a gente acabou de ver. Esse tipo de rastreamento, eles podem se dar de duas formas. Uma forma é conhecida como rastreamento populacional, tá? Que é quando há iniciativa de busca ativa da população-alvo. O serviço de saúde organiza a estrutura para que todas as mulheres em determinada faixa etária realize o exame de mamografia. Então, todas as mulheres são convidadas a fazer o exame. Tá? Esse seria um rastreamento populacional. E a outra forma do rastreamento é o rastreamento oportunístico, que é quando as mulheres procuram espontaneamente os serviços de saúde no Brasil. No Brasil, é mais comum o rastreamento oportunístico, não o rastreamento populacional. Existem países que fazem esse rastreamento populacional. As mulheres recebem cartas convites para comparecer às unidades de saúde para realizar o exame. Então, no Brasil ainda, a gente faz o rastreamento oportunístico. Entretanto, se uma equipe de saúde achar necessário, devido à incidência do câncer de mama em determinada localidade, organizar um rastreamento, isso também é reconhecido no Brasil como uma possibilidade. Organizar as ações de rastreamento populacional com a intenção de reduzir a mortalidade por câncer de mama. Então, os benefícios do rastreamento é a redução da mortalidade, porque busca-se no rastreamento diagnósticos em estadio mais precoce, onde as chances de cura são maiores, reduz o número de diagnósticos em estadio avançado e, consequentemente, se as lesões são menores, os tratamentos são menos agressivos. Talvez não há necessidade de fazer uma mastectomia, pode ser feita uma cirurgia conservadora na mama. Também, em alguns casos, não há necessidade de fazer a quimioterapia. Isso vai depender de todas as características do tumor e da mulher, mas nas ações de rastreamento busca-se isso, que nós tenhamos essa redução da mortalidade, porque os diagnósticos são em estadios mais precoces, estadios iniciais, e os tratamentos, consequentemente, vão ser menos agressivos para essa mulher. Entretanto, nas ações de rastreamento, nós não temos só benefícios, nós temos alguns efeitos que eles podem ser negativos em relação tanto para a mulher quanto para o sistema de saúde. A taxa de resultados falso positivos, que no exame parece ser uma lesão que necessita de acompanhamento, necessita de outros exames de confirmação diagnóstica, eles são maiores nesses casos. E isso vai demandar
maior quantidade de exames, outros exames complementares, e também uma ansiedade na mulher, que ela não sabe se ela tem o diagnóstico do câncer de mama ou não. Então, nesse período de estudos do diagnóstico, de confirmação diagnóstica, existe essa ansiedade. E outro efeito é o excesso de diagnóstico e o excesso de tratamento, porque algumas lesões de câncer nem diagnosticadas, nem sempre elas iriam evoluir. E quando se faz esse rastreamento, que faz a confirmação diagnóstica, necessita do tratamento. Então, eu tenho um excesso de diagnósticos de lesões que talvez não fossem diagnosticadas por outro jeito e, consequentemente, um aumento do número de tratamentos para essas lesões que não se sabe a evolução delas ao longo do tempo. No Brasil, as ações de rastreamento com mamografia, elas são recomendadas de mulheres de 50 a 69 anos, com intervalo de 2 anos. Então, essas seriam consideradas as faixas prioritárias das ações de rastreamento no Brasil. Então, a indicação de realização de mamografia, reconhecida pelo Ministério da Saúde, seria nessas mulheres de 50 a 69 anos. E esse rastreamento, a periodicidade do exame, então, elas realizarem uma mamografia a cada 2 anos. Nas mulheres abaixo de 50 anos, o rastreamento não é recomendado pelo Ministério da Saúde, nem nas mulheres acima de 70 anos. O Instituto Nacional de Câncer, no consenso do controle do câncer de mama, ele traz que além da realização do rastreamento de mamografia a cada 2 anos, deve ser incluído as ações do exame clínico das mamas, que é aquele que a gente falou, dos profissionais de saúde estarem realizando nas mulheres durante as consultas da atenção básica. E em mulheres de 40 a 49 anos, esse exame ser feito rotineiramente e quando o profissional perceber alguma alteração, solicitar a mamografia. E também existem, naquelas mulheres que têm um fator de risco elevado para o desenvolvimento do câncer de mama, principalmente fatores genéticos e história pessoal, a história familiar de câncer de mama, que a mamografia pode ser realizada a partir dos 35 anos, de forma anual. Então, por isso, aqueles fatores que eu falei que nós não conseguíamos modificar, que são os fatores não modificáveis, nós precisamos conhecê-los, porque nós podemos, quem sabe, introduzir uma ação de rastreamento para essa mulher, acompanhar ela mais de perto para ver se ela vai ter o diagnóstico ou não. Então, nas mulheres que têm história familiar de câncer de mama, recomenda-se o início da mamografia 10 anos antes da idade que a familiar apresentou. Então, por exemplo, se ela teve uma mãe com diagnóstico de câncer de mama aos 40 anos, aos 45 anos, recomenda-se a realização a partir dos 35 anos. E entre as ações de controle, nós temos o acompanhamento. No caso dessa paciente necessitar de uma confirmação diagnóstica, ou ela já ter a confirmação diagnóstica do câncer de mama, o acompanhamento dessa usuária. Então, encaminhar ao serviço de referência para a confirmação diagnóstica, se ela teve uma mamografia alterada, encaminhar esta mulher para o serviço de referência também faz parte das atuações da atenção básica, assim como a realização, o acompanhamento, o encaminhamento dessa mulher durante a realização do tratamento. Então, acompanhar o tratamento dela também é uma das ações que a atenção básica pode estar desenvolvendo.
E quando ela tiver alta deste tratamento, a atenção básica acolhê-la novamente na sua equipe. Então esse serviço de acompanhamento e encaminhamento, eles fazem parte da integração dos serviços em rede, onde a atenção básica que coordena as redes de atenção à saúde, principalmente a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, que uma das linhas prioritárias é o câncer. E outro cuidado, outra atenção na área de controle que a atenção básica pode fazer é em relação aos cuidados paliativos, que os cuidados paliativos, eles não vão se resumir somente à pessoa que está acamada, que é um doente terminal, mas o cuidados paliativos, ele tem sido entendido que é quando há um envolvimento, há um diagnóstico avançado, que não há mais possibilidade de cura, tem um acometimento de vários órgãos do corpo e ele interfere na qualidade de vida dessa pessoa. Então, a atenção básica, ela pode estar envolvida nas ações de cuidados paliativos dessas pessoas que estão nesta fase de tratamento, onde o tratamento às vezes é feito para alívio de dor, alívio de sintomas, mas a pessoa consegue ainda ter uma vida normal. Então, o controle, finalizando a nossa palestra, o controle do câncer de mama, ele envolve a população, o serviço de saúde e os profissionais de saúde. Esses três, eles têm que estar trabalhando juntos para que se consiga o controle do câncer de mama. Então, a população, ela tem que estar alerta em relação aos sinais e sintomas e conhecer os fatores de risco e identificar o que ela pode modificar na sua vida para que reduza o risco do câncer de mama. Os profissionais de saúde também têm que ser capacitados em relação aos sinais e sintomas do câncer de mama e quais as medidas que podem ser tomadas, quais os exames que devem ser solicitados, quem são as mulheres das faixas etárias prioritárias, se elas estão realizando os exames na periodicidade que deveriam. Então, a organização desses profissionais em relação a busca ativa, talvez das mulheres, de uma mulher que nunca realizou uma mamografia, ir conversar com ela, para ela fazer esse exame, mostrar a importância do exame para a saúde dela. E o serviço de saúde também tem que estar preparado, porque não adianta só conseguir realizar a mamografia se a gente não tem o serviço estruturado em rede que consiga a confirmação diagnóstica. Se essa mulher tem uma mamografia alterada, ela tem que ser encaminhada para um serviço de diagnóstico. Então, precisa essa estruturação para que essa mulher não fique na ansiedade de ter um exame alterado e não ter como fazer a confirmação diagnóstica. Então, aqui eu deixo duas referências que são importantes para vocês, que é um caderno da atenção básica, todo voltado para o controle do câncer de colo de útero e câncer de mama. E o outro, que saiu recentemente, são as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama, onde foi aquele quadro que eu mostrei para vocês, das faixas etárias prioritárias para as ações de rastreamento, e a justificativa, embasada na literatura, de por que o Ministério definiu essas duas partes, essas duas faixas etárias como prioritárias para o câncer de mama. Então, obrigada pela atenção de todos. Itapema quer saber, Ione, sobre a reposição hormonal. É fator de risco ou prevenção para o câncer de mama? A reposição hormonal tem se mostrado como um fator de risco para o câncer de mama. Desculpe se eu não consegui explicar direito durante a explicação dos fatores, mas ela é um fator de risco. Hoje, ela aumenta o risco da mulher desenvolver o câncer de mama e dela morrer em decorrência do câncer de mama.
Então, os novos estudos, os primeiros estudos que saíram sobre reposição hormonal, falavam da utilização da reposição hormonal por até 5 anos. Hoje se fala no máximo em 2 anos e essa mulher deve ser acompanhada por um especialista para ver se não está tendo nenhuma alteração mamária durante esse período do uso da medicação. Pomerode pergunta, em casos ali em que a mulher tiver um exame alterado e for diagnosticado nódulos que não evoluem, qual é o procedimento? Ela deve continuar acompanhamento com o médico para ele decidir a conduta que vai definir com ela. Então, isso às vezes necessita de biópsia, às vezes necessita de um outro exame de imagem. Então, às vezes não é possível somente com a mamografia, necessita de um ultrassom, por exemplo, para complementação diagnóstica e talvez de uma biópsia para fazer o diagnóstico de que tipo de nódulo seria esse, se ele tem alguma alteração benigna ou maligna. Mais ou menos essa sua resposta já vai de encontro com a pergunta, essa última que está digitada ali em verde, né, no chat, de Papanduva, que eles perguntam por que na maioria dos casos é pedido no exame de mamografia, no resultado da mamografia, o exame de ultrassonografia. Ele é para confirmação de diagnóstico de alguma lesão que não, de alguma alteração, não uma lesão propriamente dita, mas de alguma alteração que não foi muito visível à mamografia, porque nem todas as lesões conseguem ser bem visíveis à mamografia e necessita de uma complementação que muitas vezes é a ultrassonografia. Em alguns casos, também tem sido pedido ressonância magnética de mamas para confirmação diagnóstica. Siderópolis pergunta sobre o uso de isoflavona de soja, se ele aumentaria o risco de câncer na pós-menopausa. Ainda não saiu nenhum estudo científico, nenhum ensaio clínico que comprove se ele aumenta ou não esse risco. Então, não há uma pesquisa que a gente possa dizer não aumenta ou não interfere nesse risco. O jeito é aguardar para ver, né? O tempo. Somente com pesquisas para a gente ir sabendo o que aumenta e o que diminui o risco. Certo. Blumenau pergunta se é fibroadenoma, se é contraindicação para a reposição hormonal. O fibroadenoma, daí essa pessoa ela deve estar acompanhando, provavelmente com um especialista, e ele vai definir com ela se isso é uma contraindicação ou não. O que a literatura traz é que se existe fibroadenoma, essa mulher pode vir a ter um risco maior de desenvolver câncer de mama. Então, associando mais um fator de risco, que seria a terapia de reposição hormonal, tem que ser muito bem pesado. E aí, Rodeio quer saber se a ultrassonografia é mais precisa que a mamografia para o diagnóstico ali. Não, a ultrassonografia não é mais precisa, ela é um exame complementar. O exame de diagnóstico reconhecido como o exame melhor para o diagnóstico de alterações no câncer de mama é a mamografia. Então, esses são a ultrassonografia não entrou entre as lesões, entre os exames para rastreamento do câncer de mama no consenso brasileiro.